Depois daqueles dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou à Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: "Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão." O oficial do rei disse: "Senhor, vem antes que meu filho morra." Jesus respondeu: "Pode ir, o seu filho continuará vivo." O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: "A febre o deixou ontem a 1 hora da tarde." Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: "O seu filho continuará vivo." Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Aqui nesse texto nós podemos aprender tantas coisas acerca do milagre que Jesus operou na vida desse homem, no filho desse homem, mas o que o Espírito Santo me levou a meditar nessa palavra aqui foi uma terra onde Jesus não tinha honra. A terra de onde ele havia saído, onde não honravam ele, não reconheciam ele, e Jesus volta para aquela terra para operar aquele milagre. A pergunta é: por que Jesus voltou para aquela terra onde ele não tinha honra para operar o seu segundo milagre? Por que Jesus voltou para aquela terra, para a sua casa, onde não reconheciam ele como filho de Deus, como profeta de Deus, como sendo o Deus vivo na terra, para operar aquele milagre? Por que ele voltou para aquela terra, onde ele não era reconhecido para operar aquele milagre? E aí a resposta que o Espírito Santo me trouxe meditando nessa palavra é o que muitas vezes acontece conosco hoje, porque muitas vezes o Senhor nos leva, nos traz de volta a lugares, a situações, e quando eu falo da tua terra, da tua casa, não necessariamente eu falo da tua família, mesmo que em muitos casos sim, mas muitas vezes o Senhor nos traz de volta para lugares de onde Ele nos tirou para mostrar e testemunhar que Ele é Deus e o que Ele fez e faz na nossa vida. E é muitas vezes através desse testemunho, dos milagres que Ele opera na nossa vida e faz com que nós voltemos para aquele lugar, para que aquelas pessoas que não creram, não acreditaram, não aceitaram, não reconheceram, não apoiaram, não ajudaram, não confiaram, olhem e digam: Ele chegou, ela chegou, foi Deus quem fez, porque se não fosse Deus, não teria como ele ou ela estar de pé ainda. Se não fosse Deus, não teria como ele ou ela ter chegado aonde ela chegou. Jesus voltou para a terra onde ele não era reconhecido para operar aquele milagre, porque era necessário que ele operasse aquele milagre naquela terra onde não reconheciam ele, para que pudessem olhar e dizer: é ele. E quando nós vemos aqui a forma como aquele homem aborda Jesus e a forma como ele crê na palavra de Jesus, nós vemos aqui que a fama de Jesus já havia corrido acerca do primeiro milagre que ele operou, da água em vinho. E nós vemos a forma como aquele homem ele é intrépido em dizer, em crer que se Jesus fosse até onde o filho dele estava, o filho dele seria curado. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo que muitas vezes da terra de onde o Senhor nos tirou, ainda que muitos ou talvez até a maioria não reconheçam, não aceitem ou até lutem contra, sempre vai haver aquele que vai acreditar, que vai enxergar
o poder de Deus na sua vida, sempre vai haver aquele que vai olhar e vai dizer: ali tem Deus, ali tem algo diferente. Sempre vai haver aquele que vai olhar e vai reconhecer Deus em você. E é por isso que Deus faz. Para a tua glória? Não. Para humilhar aqueles que não te apoiaram no momento que deveriam ter apoiado? Não. Mas para mostrar que Ele é Deus. E quando Ele quer, Ele faz. E se Ele escolheu, está escolhido e ponto. Para mostrar que Ele é Deus e Ele escolhe quem Ele quer, faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Para mostrar que Ele é Deus e que Ele escolhe mesmo os improváveis, aqueles que olham e dizem: não tem como ele dar certo, não tem como ela dar certo. Ele escolhe mesmo os pequenos para confundir os grandes. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para confundir aqueles que se dizem fortes. Talvez muitos ali ficaram confusos. E ainda mesmo depois de mais esse milagre operado por Jesus, talvez a grande maioria ainda continuasse não reconhecendo Ele, porque Ele mesmo fala aqui no versículo 43, onde Ele diz que o profeta de casa não tem honra, ou seja, no lugar de onde você veio, no lugar onde você começou, no lugar onde você iniciou, dificilmente você vai ser honrado, e isso é um fato. Porque para quem conviveu com a tua versão inicial, muitas vezes é difícil para aquela pessoa aceitar o que Deus fez. O quanto você mudou, o quanto você se transformou, o quanto Deus te transformou. E tá tudo bem. Mas muitas vezes Deus nos traz de volta a esses lugares para mostrar que Ele é Deus. É Deus na sua vida. E pode ser Deus na vida de cada um deles também, se assim como você, eles crerem. Se assim como você, eles buscarem. Se assim como você, eles se derramarem aos pés de Jesus. Deus faz, não para a tua honra, não para humilhar, mas para glorificar o seu nome e mostrar que Ele é Deus e Ele faz aquilo que para muitos seria bastante improvável. E Ele faz desse improvável um completo provável. Ele faz.